A gente vai ter um bate-papo muito bom hoje. Estou recebendo aqui a fonoaudióloga Bruna Peixe, representando a Amplisound. Bom dia, Bruna, bem-vinda. Bom dia, obrigada. A gente vai falar principalmente aqui sobre saúde auditiva. A gente estava falando aqui nos bastidores um tema que muitas vezes é negligenciado. E quero te perguntar já de cara, Bruna, por que é importante falar sobre saúde auditiva, mesmo quando a pessoa acha que está ouvindo bem e que está tudo certo? Olha, saúde auditiva é um assunto que a gente precisa botar mais assim em alta, né? O que acontece? Hoje em dia a gente tem a ideia de que a gente só precisa procurar ajuda quando a gente sente uma dificuldade. Só que a gente sabe que as pesquisas hoje cada vez mais trazem que a perda auditiva ela está relacionada com dificuldades de memória, de cognição, né, de dificuldade de manter a atenção, então de fazer uma atividade que precise de mais tempo ali para ficar atento. Trazem também dificuldades de isolamento social, então a pessoa ela deixa de conviver com a família, com os amigos, com reunião, deixa de ir participar de reuniões, enfim. E a gente sabe também que tem a questão da depressão, demências. Então a perda auditiva ela não é só comunicação, ela não atrapalha só a comunicação, ela atrapalha a nossa saúde em geral. Então, mesmo que a gente não tenha uma queixa, o importante é que todos nós façamos uma audiometria uma vez por ano, né? Então, é importante que todo mundo aqui entenda que às vezes a gente pode ter uma questão que está iniciando e a audiometria a gente já vai conseguir pegar, ver que está iniciando, fazer um acompanhamento. Então, acho que é importante a gente entender que é saúde, né? Tu me fez pensar em algo que eu nunca tinha pensado na vida. A gente está com uma certa dificuldade de comunicação, não tá ouvindo bem, começa a se isolar por causa disso. Exatamente. A gente começa o nisso, isolamento social, às vezes não é nem que a pessoa deixa de ir. Ela vai no almoço, ela vai numa janta, mas ela não acompanha. E tem a questão da vergonha, né? Não quero perguntar, não quero pedir para repetir, não quero responder uma coisa errada, que não foi o que me perguntaram. Então, a pessoa fica ali quietinha, fingindo que está acompanhando, concordando ali com a cabeça só, e acaba não acompanhando a conversa. E disso, para a gente deixar de frequentar os lugares, é um passo muito pequeno. Então, é aí que a gente precisa começar a prestar atenção. A gente tem várias histórias dos pacientes, né? Mas essa semana até teve uma paciente que vai muito ao bingo. E aí a sobrinha dela falou, não, mas ela às vezes escuta os números. Mas às vezes ela também não escuta, né? Então isso também é um sinal. A gente não precisa esperar esse problema se tornar maior para procurar ajuda, né? Tu comentou... ideal seria uma vez por ano. Uma vez por ano. A gente fazer uma audiometria. Isso, uma audiometria. A partir de que idade? A avaliação auditiva, ela pode ser feita e deve ser feita em qualquer idade. Hoje, desde 2010, é muito recente, mas tem uma lei que é obrigatório a triagem auditiva neonatal em bebês recém-nascidos. Certo. Então, eles não saem da maternidade sem essa triagem. Se eles saem por alguma aventura ali, que, enfim, tiveram uma complicação, eles precisam voltar, né? Então, faz parte tão importante quanto o teste do pezinho, por exemplo. Então, desde bebês a gente consegue avaliar. Só que daí não é uma avaliação comportamental. Então, quando a criança já tem uma maturidade ali, 4, 3 anos, a gente vê que tem uma maturidade para responder à audiometria, pode-se indicar a audiometria. O ideal é que todas as escolas, por exemplo, pedissem essa avaliação ali pré-escolar, digamos assim, para a gente entender como é que aquela criança está. E nas escolas são os lugares que os professores percebem muito essa dificuldade e acabam pedindo avaliação, né? Mas às vezes vai ser lá quando a criança já tem 6, 7 anos, está com dificuldade de aprendizagem, né? Então, por isso que o teste da orelhinha foi instaurado ali, obrigatório hoje. E agora tu me fez pensar da mesma forma de antes. A dificuldade auditiva na criança pode mudar toda a personalidade dela. Toda, totalmente. Por uma vida, né? Exato. A gente só aprende a falar quando a gente começa a brincar e a entender. Então, a gente precisa, primeiro, estimular a compreensão da criança. E nisso a fono está presente não só na área auditiva, mas também na área da linguagem, né? Certo. Então, a criança ela precisa estimular essa linguagem, aprender a entender antes de começar a falar. Então, atrasando o processo de início de fala, né? Desenvolvimento de fala, atrasa o processo de desenvolvimento de aprendizagem também. Olha a importância disso e, como Muito. a gente diz, ainda, de certa forma, negligenciado. Pouco né? falado, infelizmente, né? A gente ouve muito que
vamos dizer ali, o aparelho auditivo ele não se regenera. As lesões, elas são permanentes. Aham. Isso é real. A célula que parou de funcionar, infelizmente, ela não vai voltar a funcionar, né? A gente, o que dentro da audição é mais complexo dos pacientes entenderem no geral uma coisa é ouvir e outra coisa é entender. Então, quando a gente faz a audiometria, a gente vê se o paciente escuta bem, né? A gente não vê se o paciente está entendendo ou não. A gente vê o limiar que ele escuta, se tem uma perda auditiva ou não, independente do grau, né? Mas também tem a compreensão, que é outro fator. Então, o que acontece? Uma perda que está ali há muito tempo, a gente não vai recuperar essa perda, né? Assim, salve os casos que tem uma questão de otite, que precisa de algum tratamento, né? Mas a gente não recupera quando é uma perda já da célula. É irreversível. Mas o aparelho, ele entra aí para dar volume para que a gente consiga diminuir a dificuldade de compreensão de fala. Ele não recupera nada, mas ele tem a tendência, sim, de estimular o cérebro de novo. E por isso, lá que a gente falou, né, da dificuldade de memória, de manter a atenção ao som, a gente sabe que, voltando para esse aspecto, a gente sabe que o aparelho, ele ajuda a gente a estimular o cérebro, a combater a dificuldade de memória e melhorar a compreensão. Isso a gente consegue correr atrás. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Vamos dizer que o teu dia a dia ali na Amplisound, alguém que está nos ouvindo aqui, por exemplo, vai te procurar porque está com uma dificuldade auditiva. Sim. Ou alguém está dizendo que ele está com uma dificuldade auditiva. Isso. Tem isso também, né? O mais comum, na verdade, é chegar o meu pai, meu irmão, meu tio não escuta bem. Né? Quem percebe geralmente é quem convive, porque a pessoa que tem perda, ela tenta facilitar para ela, né? Então o que ela faz? Ela vai lá, ela aumenta o volume do rádio, ela aumenta o volume da televisão, ela aumenta o volume do celular para poder atender e falar com os filhos. Então para ela tá tudo aumentado. A pessoa que chega na casa dela percebe, nossa, mas o volume dessa televisão tá horrível, eu tô escutando lá de fora. E aí a gente já começa a ter essa primeira queixa, que geralmente é de quem convive com o paciente. Só. Então, a pessoa vai chegar lá, tu vai fazer uma avaliação, tu consegue detectar e medir essa perda. Sim. É uma avaliação bem simples, tá? Para o paciente, né? Para a gente se torna um pouco mais complexa, mas faz parte do nosso trabalho. Então, ele vai entrar dentro de uma cabine acusticamente tratada, ou seja, uma cabine silenciosa. A gente vai colocar um fone, vai dar as orientações e ele vai responder para os apitos. E aí a gente consegue medir em grau como é que está a audição dele. Né? Então, hoje, se a gente for seguir pela Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que existem ali 5 graus de perda auditiva, né? E tirando ali a perda auditiva completa. E não existe perda pequena, existe perda leve, é uma perda igual. Então, a gente já orienta o paciente. Se a gente detecta uma perda e vê que dá para seguir já com o processo de reabilitação, a gente faz essa orientação. E se a gente vê que precisa, né, que nós temos a necessidade de trabalhar junto com o médico otorrino, naquele caso, a gente também faz esse encaminhamento e pode trabalhar em conjunto. Né? Ou seja, a pessoa vai recuperar a audição. Mas vai voltar a ouvir. Vai começar o processo para começar a ouvir de novo. Como tu bem disse, não só ouvir, mas compreender. Exato, que é a parte mais difícil. E é por isso que, às vezes, os pacientes esperam, como aquele exemplo do bingo, né? Ah, mas ela escuta alguns dos números. Tá, mas tem vários que ela não escuta. Então, eu acho que é importante a gente entender que precisa fazer a avaliação, ver grau de perda auditiva, para a gente ver também qual é o prognóstico, né? Porque vão ter casos que os pacientes vão ter menos dificuldades, vai ter paciente que vai demorar um pouco mais, mas a gente consegue reabilitar grande parte deles, assim. Então, Eu fiquei bem curioso, porque tu colocou uma frase aqui que realmente me chamou muito a atenção. A falta da audição, ou a perda parcial dela, envolve ali, vamos dizer, outros segmentos do cérebro. Sim. A gente vai ficar até com a memória destreinada, vamos dizer assim. Isso aí. Aí o paciente te procura, tu consegue ali o aparelho que vai dar a solução para ele. Existe um período de adaptação? Existe. Temos 2 casos, digamos assim, né? Faz a audiometria e decide que precisa do aparelho.
que a gente faz? Tem um período de teste, ele fica alguns dias com o aparelho para testar. Enfim, ali na clínica a gente sempre vai ajudar o paciente a escolher o aparelho que é para o caso dele, porque existem muitos tipos de aparelhos, modelos, tecnologias, e aí cada caso é um caso. Então a gente escolhe, mostra para o paciente qual que é mais adequado e faz o teste de alguns dias, tá? É importante a gente falar que isso não tem custo. Então o paciente pode ir lá conhecer e poder decidir se ele vai continuar com esse processo de reabilitação ou não. E aí o processo de adaptação é diferente. O processo de adaptação pode levar alguns meses, porque, como eu falei, a gente não está reabilitando as orelhas, é o cérebro. Então é uma questão mais central, né? Então a gente vai aumentar o volume aos poucos, porque o cérebro também não pode se assustar com tanto volume chegando ao mesmo tempo. É como eu faço o link com correr. A gente nunca correu na vida. Se eu for me inscrever numa prova para correr e eu nunca corri, eu não vou me inscrever na prova de 42 quilômetros, né? Porque o meu cérebro, o meu corpo não está preparado. E é muito parecido com o cérebro. Então, coloco o aparelho, eu não posso colocar todo o volume ali, porque senão o cérebro vai sentir um baque muito grande e aquela estimulação vai atrapalhar um pouco ele. Então, a gente vai aos poucos, que é o processo de adaptação. Então, pode levar alguns meses, mas desde o primeiro momento o paciente já sente a diferença, já vai sair feliz, porque está percebendo que já está ouvindo melhor, se comunicando. No momento que tu colocar o aparelho, ele já vai perceber, ter uma diferença muito grande. Muito, da própria voz, da voz das pessoas que convivem com ele, na rua, os sons dos carros, porque tem muita gente que não pensa, mas é importante até pra gente dirigir, né, a audição. Até pra atravessar a rua. Até pra atravessar a rua. Alguém te chamar, alguma buzina, né, a gente precisa entender que a audição, ela é saúde. Então, a gente às vezes negligencia por isso, mas faz parte. A gente tem pacientes que nos procuram porque foram renovar a carteira de motorista e o médico falou que não pode, porque tem perda auditiva e precisa reabilitar primeiro. Então, também tem casos assim, né? Então, a gente sabe que a audição é importante para isso. Me chamou muito a atenção, porque quando a gente pensa em aparelho auditivo, ou pelo menos eu pensava, eram aparelhos grandes. Uhum. Algo assim que nada discreto. Só que hoje é menor que um feijão. A gente tem vários modelos, né, de aparelhos. E o que infelizmente a gente enfrenta na nossa área? O preconceito que veio dos aparelhos antigos, né? Mas a tecnologia hoje nos permite muitas coisas. Então, o que a gente consegue fazer? A gente conseguiu diminuir o tamanho do aparelho e deixar ele mais confortável, que é isso que é o principal. Deixar o aparelho mais confortável para o paciente. Precisa ser o mais natural possível, porque senão ele vai estranhar, ele vai sentir incômodo. Então, antigamente tínhamos isso, hoje não temos mais, né? Hoje os aparelhos são menores, são confortáveis. A gente consegue regular o volume. Hoje eles têm, na palma da mão deles, no celular, um controle de volume para o aparelho, né? Eles conseguem transmitir a ligação do filho, do neto, os áudios do WhatsApp direto para o aparelho. Direto para o aparelho? Direto para o aparelho. Via Bluetooth? Sim, é como se fosse um fone de ouvido. Ele foi funcionar como um fone de ouvido. Nossa, facilita muito a vida. Muito. E a gente hoje tem pacientes muito jovens, né? Que isso muitas vezes as pessoas não imaginam, acham que a perda auditiva ela vem só com a idade, mas não. A gente tem muitas causas de perda auditiva. Então, a gente tem pacientes de 22, 24, 25, 30 anos. E hoje eles podem escutar música pelo aparelho auditivo, né? Olha só. E é seguro, né? Não é como o fone de ouvido que vai com um volume muito alto, por exemplo. Não, então, volume ideal. É o ali volume ideal para perda tu disse, pode se programar o volume pelo próprio, próprio celular. Eu vou fazer uma programação, porque eu tenho que ter essa, digamos assim, prioridade, né? Eu faço a programação do aparelho, mas ele pode sair dali e se ele for numa reunião, num jantar, numa confraternização da comunidade, ele pode ali diminuir, aumentar, tirar um pouco do ruído, é muito legal. E aí a gente pode ter um modo música para ele ouvir ir no baile, por exemplo, né? Que hoje a gente tem muitos pacientes que ainda frequentam bailes. Sim. Então ele tem na palma da mão dele esse comando. Modo bingo para modo amiga bingo, citada. Ali. Exato, carta. Que bacana. A gente consegue... Fiquei curioso, são tipo perfis, vamos dizer ali, perfis que tu programa no próprio aplicativo. Eu programo dentro do software dos aparelhos e é como se fosse ele entra ali, por exemplo, no ambiente dentro do aplicativo, né? E coloca ali o ambiente que eu criei para ele. Então, tem ali do trabalho. Então, ele vai ali no ambiente de trabalho e coloca.
entende? Que ótimo isso. A gente consegue mudar. Baita solução. Microfone, que é a forma que o aparelho capta o som. Então, um taxista que precisa captar o som das costas, né? Então, a gente consegue fazer um programa para ele. Então, é muito legal. Ele consegue comandar o programa que ele vai usar. Quando tu faz uma avaliação, a audiometria, tu vai detectar uma perda. Mas a partir de que momento vamos dizer assim, indicado o uso de aparelho? Qualquer grau de perda auditiva já tem indicação de aparelho. Eu brinco com eles que não existe perda pequena, né? A gente tem o costume de esperar. Infelizmente, a gente costuma ser uma perda moderada, severa, profunda, enfim. E aí, a gente sabe que desde uma perda leve, a gente já precisa iniciar esse processo de reabilitação. Por quê? Porque o aparelho ajuda a diminuir o esforço das células do ouvido, né? Que é o esforço auditivo, e faz com que a perda não aumente de uma forma progressiva tão rápida, né? Então, aqui ela lentifica esse aumento da perda. A perda é fisiológica, é do funcionamento do corpo, é do envelhecimento, deve ter, às vezes tem questão genética, sindrômica, enfim. Tem muitas questões, isso a gente não consegue evitar. Mas eu consigo evitar com que o esforço auditivo seja grande o bastante a ponto de aumentar aquela perda muito rápido. Então, a gente consegue evitar esse esforço. Que ótimo. Por isso, desde a leve já tem indicação. No caso da pessoa já ter uma perda mais excessiva, tu consegue retardar em muito tempo para que ela... Isso, para que não aumente tanto com uma progressão tão rápida. Que bacana. Muito bom a gente poder conversar, Bruna. Muito legal, bom mesmo. né? Aprendi muito aqui. Para quem está nos ouvindo, procure a AmpliSound. Tá anotando, seja em você ou seja em alguém próximo, uma perda auditiva exagerada. Exatamente. Lá no Instagram, AmpliSound RS. Tudo Isto. junto. AmpliSound RS. Você quer falar com a AmpliSound aqui em Farroupilha? Pode entrar em contato através do número que eu vou passar agora, é o 54 3011 0297. Vai ser muito bem atendido lá pela Elisandra. Isto. Pode marcar um horário, fazer a tua avaliação, não tem custo nenhum, como a Bruna falou aqui. 3011 0297. Obrigado por ter vindo, Muito obrigada, agradeço todo mundo e um ótimo dia para todos.